você que está acompanhando o projeto Cinema e Crítica. Meu nome é Thaís. Hoje eu vou conversar com o Bruno, que é jornalista e historiador também. Atualmente trabalha na área de esporte da Rádio Tupi. E o nosso papo hoje é crítica na internet, crítica cinematográfica na internet. Bruno, me fala um pouquinho como é que o cinema e a crítica entraram na sua vida. Olha, Thaís, boa tarde para quem está vendo. Eu costumo dizer que eu sou um neocinéfilo um neófito em termos de cinema. Pelo seguinte, eu sempre gostei muito de cinema. Eu sempre fui levado para assistir filmes desde pequeno pelos meus pais. Eles tinham o hábito de ir ao cinema e levavam a mim e meu irmão. Mas assim, o meu envolvimento maior com o cinema, a ponto de eu poder me considerar hoje eu sou um cinéfilo e depois começar a me enveredar pelo mundo da crítica, eu acho que isso começa mais ou menos em 2010, 2011. É muito pouco tempo se comparado com outros cinéfilos, outros críticos que você vai conversar ou já conversou. Em 2010, 2011 eu começo aquela coisa de ver todos os tipos de filme. Antes eu era bastante seletivo, eu tinha meus gêneros favoritos e eu via filmes dentro desses gêneros, e tinha até, admito, um pouco de preconceito com outras coisas que não se enquadrassem naquele meu gosto pessoal. Mas acho que no início dessa década, em 2010, 2011, eu comecei a ver todo tipo de filme, a dar chance a outros tipos de filmes que não aqueles que eu já gostava. E aí comecei a me apaixonar verdadeiramente pelo cinema. Hoje a minha diversão favorita é ir ao cinema com alguém, acompanhado ou sozinho. E aí, a partir do envolvimento, da paixão pelo cinema, começou a surgir o interesse por escrever sobre cinema, por escrever sobre filmes. A minha primeira crítica, eu sempre escrevi no Blá Cultural, é o site que eu sou colaborador hoje, é um portal de cultura em geral, e a minha primeira crítica no Blá foi em 2012 e surgiu quase que por acaso. Eu falava muito de cinema já nessa época na minha timeline, no Facebook, e aí um amigo da adolescência, que me acompanhava pelo Face e que já era colaborador do Blá, um dia me chamou no inbox e perguntou: Bruno, eu vejo que você fala muito de cinema, você tem alguma coisa terça-feira à noite? Eu falei: não, Alain, eu vou trabalhar à tarde, nesse dia casualmente, eu não tenho nada programado para parte da noite. Ele: é porque é o seguinte, eu colaboro no site chamado Blá, tudo mais, vai ter uma pré-estreia, o filme Massacre da Serra Elétrica 3D. E a gente não tem quem vá nessa cabine. Você topa ir e topa escrever uma crítica sobre esse filme? Massacre da Serra Elétrica. Olha que começo. Começar com Massacre da Serra Elétrica 3D. Eu gosto de filme de terror, mas ser iniciado no mundo da crítica com filme de terror 3D, eu acho que ninguém pensou nisso. Aí, falei: olha, Alain, vou ser bem sincero, já escrevi algumas coisas pessoais, mas não publiquei em lugar nenhum. Eu tinha um blog lido por 10 pessoas, então as coisas que eu escrevi antes foi nesse blog. Eu não sei se eu vou fazer uma boa crítica. Ele: cara, não, vai lá. Eu vejo que você escreve no Face, eu acho que você vai conseguir fazer. Vai. Eu falei: vou, claro que vou. Aí eu fui, fiz a crítica e aí comecei a colaborar aos poucos com o Blá, até entrar no time de críticos do Blá. E assim começou o meu envolvimento com a crítica. Eu olhando para trás, hoje, em 2012, nós estamos em 2016, eu vejo como o meu texto, como o meu olhar do cinema se aprimorou nesses 4 anos, como eu melhorei como crítico nesses 4 anos. Porque eu acho que o crítico, como qualquer outra profissão, depende muito da prática. É conhecimento, é estudo, uma coisa vem com a outra, mas é prática. É você colocar em prática o que você aprendeu. Eu acho que eu sempre tive facilidade para escrever, por isso eu escolhi jornalismo, mas uma coisa era escrever sobre esporte, que era a minha paixão desde os 5 anos de idade. A outra, escrever sobre o cinema, que foi uma paixão que se consolidou nessa década, a partir de 2010, 2011. Então, uma prática muito maior escrevendo sobre futebol. Eu tive que, com o tempo, desenvolver a forma como eu olhava o cinema e botava no papel.
E isso aconteceu assim, naturalmente. Foi um começo, acho que até inusitado. A gente vê no nosso meio alguns críticos que começaram fazendo cursos de críticas. Sim. E do curso de críticas começaram a colaborar com determinados sites ou veículos. Eu não fiz curso de crítica. Eu não tive aula para dizer, olha só, uma crítica se escreve assim. Na faixa, faculdade onde eu me formei em jornalismo, tem um curso, uma matéria letiva de crítica de cinema, que é dada por uma crítica amiga minha, André Corsino. Então tem algumas pessoas que, o Mário Abad, do jornal o Globo, que foi presidente da Associação de Críticos de Cinema do Rio de Janeiro, ele também ministra um curso. Então eu tenho alguns amigos que atuam, que foram introduzidos nesse meio pelo curso do Mário Abad. Então essas pessoas todas tiveram professores que mais ou menos deram a eles um arcabouço, uma forma inicial de escrever, e aí, claro, cada um deles foi saindo desse arcabouço, foi moldando a sua maneira de escrever sobre o cinema. Eu não tive isso. A minha foi com paixão, vendo filmes, e aí um dia, escreve sobre esse filme? Escrevo, e aí fui escrevendo. Mas eu acho o seguinte... Você acha que hoje já mudou um pouco o seu texto? Como é que é essa linguagem para a internet? Como é que você sente também essa recepção? Porque quando a pessoa escreve para o jornal ou revista, a notícia vai, mas você tem pouco feedback. Uhum. Na internet não, aquilo é vivo, né? As pessoas criticam, falam que gostaram, que não gostaram. O feedback é imediato. Muitas vezes é imediato. É bem diferente, Thaís. Até se você analisar, por exemplo, as críticas do Globo, você pega as críticas do Globo e você vê o espaço que os críticos têm na Rio Show de sexta-feira. Cada crítica tem ali 2, 3 parágrafos. Se é um filme mais importante, ele é publicado no jornal de quinta e aí tem um espaço um pouco maior. Na internet ou nas revistas, infelizmente a gente já não tem mais quase revista sobre cinema, como a 7 no passado, o espaço é muito maior. Na verdade, na internet você não tem um limite. Os sites que eu conheço, nenhum deles coloca um limite para os seus críticos. Então você tem um espaço até ilimitado. Você pode fazer uma mega crítica, você pode se debruçar mais sobre o filme, analisar pormenores, esmiuçar, fazer alusões, fazer comparações, desenvolver um raciocínio com muito mais complexidade e extensão. No jornal, você não tem esse espaço, né? Então, você tem que ser sucinto, você tem que dizer logo o que veio. O que você achou do filme, por que você achou e se você recomenda ou não recomenda. Rápido, curto e grosso. Agora, o feedback. O jornal, eu acho que os críticos do Globo são muito mais lidos, eu tenho essa impressão, do que quem está na internet. Pela tiragem do jornal, as pessoas têm aquele hábito de consultar o bonequinho. Já tem o referencial do bonequinho, né? Então, talvez não sejam mais lidos, mas o que eles... se dá mais importância para quem escreve num veículo como o Globo do que para quem escreve num site como o Blá Cultural, por exemplo. Eu acho que se atribui uma importância maior para quem está nesse tipo de veículo, porque é uma referência. Os sites nem tanto. Os sites se tornam referências para determinados grupos, para determinadas pessoas. Eu acho que dificilmente alguém que vê filme apenas por ver vai consultar o Blá, a menos que já seja leitor do Blá por outros motivos, porque gosta do site como um painel cultural. Mas se a referência for cinema, eu acho que essa pessoa vai buscar lá no jornal e não na internet. E aí tem uma coisa, o crítico de internet, ele acaba escrevendo muito para si e para os outros críticos. Você é muito lida pelos outros críticos, essa é uma verdade. Muitos dos feedbacks que a gente recebe são dos nossos colegas, um comentando com o outro, um dizendo: rapaz, a opinião que você teve, a forma como você viu o filme X é parecida com a minha. Não, ou então a gente viu filmes completamente diferentes. Mas, de tempo em tempo lá, o site tem aquele recurso de o comentário via Face ou o comentário no próprio site, as curtidas. Ali a gente vai tendo uma ideia do que as pessoas
acham. Eu já recebi elogios ali de estranhos, já recebi elogios de pessoas conhecidas, através do Blá, e já recebi críticas. Você não entende nada de cinema, e aí as pessoas generalizam às vezes, né? Essa crítica que só quer blockbuster, só quer filme fácil. O filme X é cult, você não entendeu o filme, é bom. Aí não dá pra discutir muito, né? Antes da gente começar a gravar, a gente estava conversando um pouco sobre o que era o crítico profissional ou não. Você fez até um comentário pertinente se eu considerava o que era um crítico profissional. Repete um pouquinho aquilo que a gente conversou antes de... Em tese, o crítico profissional, o parâmetro mais óbvio, acho que para qualquer pessoa, seria aquele que recebe. Vou fazer a comparação com o futebol, que é o meu outro campo de trabalho. No futebol, o jogador amador é aquele que não recebe, aquele que não vive da bola. O profissional é aquele que recebe, tem um contrato e o trabalho dele é jogar futebol, treinar e jogar futebol. Então esse seria o critério mais básico. Mas se a gente for tomar esse como critério do que é um crítico profissional, eu vou te falar que 1% dos críticos brasileiros hoje são profissionais. 99% não são. Porque, infelizmente, 99% dos críticos brasileiros não recebem. A gente consegue apontar aqui no dedo, de uma ou duas mãos, quais são os veículos entre jornal, revista e site que pagam para o cara viver de cinema. E alguns nem vivem. Eles recebem pelo trabalho, mas têm uma segunda profissão. Sim. Mesmo nos grandes veículos, tem crítico que vive, escreve crítica, ganha dinheiro com crítica de cinema, mas não vive daquilo. Tem outros afazeres. Tem crítico que é DJ, por exemplo. Então, eu acho que esse não deve ser um parâmetro, porque se você tomar isso como parâmetro no caso do crítico de cinema e não no caso do jogador de futebol, 99% não é profissional. Então eu diria que um crítico profissional é aquele que, independente de receber ou não pelo seu trabalho, leva o trabalho a sério. Eu acho muito importante o crítico ser um estudioso do cinema. Acho que em qualquer profissão você tem que estar sempre se atualizando, estudando, porque senão você acaba ficando para trás. No cinema, no mundo da arte, o crítico de arte, o crítico de cinema, tem que estudar muito. E estudar é ver filmes. Uma das formas de você estudar é ver a maior quantidade de filmes possíveis e ler tudo que já foi escrito, ler sobre o assunto, ler críticos do passado, ler sobre obras de diretores, de atores. Tudo isso conta. Aquele cineasta, o Wim Wenders, alemão, ele antes de ser cineasta, ele era crítico de cinema. E ele disse que ele nunca aprendeu tanto sobre cinema como vendo filme. Então o Wim Wenders fala que a grande escola dele para ser crítico e depois diretor de cinema foi assistindo o filme. Então isso por si só eu já acho uma bela declaração. Eu fico pensando que eu e muitos outros não estamos no caminho errado, no caminho errado, entendeu? Tendo o Wim Wenders como uma referência, uma baita referência, né? Então o crítico profissional para mim é aquele que encara a profissão com seriedade, recebendo ou não recebendo. E eu acho que eu procuro fazer isso. Eu vejo muita coisa, eu leio muita coisa, eu leio os meus colegas, eu leio críticos do passado, e eu acho que a maioria dos críticos que atuam aqui no Rio de Janeiro, pelo menos, age dessa forma. Isso é importantíssimo, você está antenado com o passado, com o presente e já até vislumbrando o futuro. Por falar em futuro, a indústria cinematográfica se utiliza muito da crítica para fazer a roda da fortuna girar, enfim. Divulgação? A divulgação. Você acha que é possível, em algum momento, que a profissão do crítico volte a ser bem remunerada, que ela volte a ter o destaque que ela já teve em algum momento? Infelizmente, eu não acho que possa um dia ser bem remunerada e talvez não tenha o mesmo destaque que já teve no passado. O destaque eu até não vou fechar a porta, mas bem remunerado, eu acho que especialmente no Brasil, não, infelizmente não vai voltar a ser bem remunerado. E acho o seguinte, as indústrias cinematográficas fazem uso da crítica para a divulgação de filmes quando necessitam, quando interessa. Porque eu vou te dar 2 exemplos. Blockbusters não precisam de crítica. Capitão América Guerra Civil, Batman vs Super-Homem não precisam de crítica. Fale mal ou fale bem o crítico, o público vai ver. Porque há uma legião de fãs enorme para esse tipo de produto,
para o produto blockbuster. Então a crítica de cinema não faz a mínima diferença. O que um crítico acha ou deixa de achar não faz diferença na bilheteria que esses filmes vão ter. E o que move a continuação, o que move a produção de outros filmes é a bilheteria. Se o filme se paga e dá lucro, você faz o 2, você faz o 3. Se o filme é um fracasso, você esquece aquela ideia e vai para e busca uma nova ideia. Vai explorar um novo nicho. O crítico de cinema, ele faz diferença. O crítico de cinema faz diferença e é importante para as distribuidoras, para as indústrias, para as assessorias de imprensa, em filmes chamados filmes de arte. Os filmes pequenos, os filmes que não são blockbusters. Esses filmes que não têm um grande circuito, seja aqui ou seja em outras partes do mundo, que estreiam em pouquíssimas salas, esses filmes dependem do boca a boca. E para esses filmes, o crítico faz diferença. Uma boa crítica, uma crítica que enaltece um filme com distribuição pequena, ela aumenta a chance desse filme ser mais visto. Pessoas que não tinham determinados filmes no radar podem acabar parando no cinema e assistindo um filme de arte, porque os amigos que foram falaram bem, as críticas que foram publicadas falaram bem, uma coisa puxa a outra, uma coisa leva novas pessoas ao cinema, essas pessoas saem e falam para os amigos. Então, nesse caso dos filmes de arte, filmes menores, funciona. O crítico tem um papel importante. No blockbuster, não. Tanto é que aqui no Rio de Janeiro, a gente tem pouquíssima cabine hoje em dia de imprensa para filmes blockbuster. Não é todo filme blockbuster que eles organizam cabines de imprensa para os críticos assistirem e publicarem os seus textos antes do filme estrear. Em São Paulo isso acontece com muito mais frequência, porque é um mercado maior. Mas aqui no Rio não é todo blockbuster que tem cabine de imprensa. Os filmes pequenos fatalmente vão ter cabine para atrair a crítica, para atrair o público. E aí eu não sei se faz parte do seu espectro de estudo, mas do seu campo de estudo, mas já que eu falei em filme de arte, eu só queria rapidamente dizer o seguinte: todo filme é filme de arte. Cinema é uma arte, tanto é que é chamada da sétima arte. Mas esse conceito de filme de arte é usado para os filmes menores, né? Para os filmes com um público mais direcionado, para pequenas produções. Mas na verdade um blockbuster também é um filme de arte. É só uma maneira de você encarar a coisa. É igual americano chamar todo filme que não é americano filme estrangeiro, né? É isso mesmo. Eu lembrei essa coisa da crítica que fez um filme aparentemente pequeno ficar grande, foi Um Conto Chinês. Sim. Que começou acho que em uma ou duas salas no Rio de Janeiro, e depois de muito tempo em cartaz é que ele foi para cinemas de grande porte, vamos assim dizer. Perfeito, e é uma comédia deliciosa, protagonizada pelo Ricardo Darín, que eu acho um baita ator, um dos maiores atores do mundo na atualidade. E eu lembro, sim, eu fui assistir esse filme. Quando eu fui assistir esse filme, eu acho que ele é de 2008, eu ainda não escrevia crítica de cinema. Eu fui levado ao cinema pelos meus pais. Meus pais é que me chamaram para ver esse filme porque já tinham visto alguma coisa do Darín. Eu nunca tinha visto nada do Darín, até o Conto Chinês, não. Um Conto Chinês foi o primeiro filme do Darín que eu vi no cinema. E eu saí do cinema apaixonado por ele, pela atuação dele e pelo filme. E aí eu comecei a catar todos os filmes do Darín possíveis e imagináveis. E aí, do Conto Chinês para cá, todos os filmes dele que estrearam no cinema, em cinemas aqui no Rio, eu assisti no cinema. E os que já tinham passado, eu aluguei, comprei, baixei, vi, de algum... Enfim, mas eu prefiro comprar. Eu tenho uma coleção de DVDs grande em casa. Eu comecei a procurar tudo que tinha saído antes para ver. Eu tive até uma namorada que era fã do Darín, antes da gente começar a namorar, e ela sempre me falava de Nove Rainhas, que é um filme fantástico. E eu fui ver por influência dessa ex-namorada. Nove Rainhas é fantástico. Só que o Darín hoje é um ator que tem muitos fãs no Brasil. É um ator que se vende hoje por ser o Darín. Qualquer filme do Darín hoje estreia. Não uma quantidade de salas tão grande quanto o blockbuster, mas tem uma estreia garantida. Vai estrear aqui, vai ser visto, e pode ser que fique pouco tempo se o filme não fizer sucesso. Porque não é todo filme dele que acaba fazendo sucesso. Como qualquer ator, ele tem altos e baixos, tem filmes bons e ruins.
Mas hoje ele e o cinema argentino hoje já tem lugar garantido no público brasileiro. Com certeza. Você falou um pouco também que o crítico lê muito o próprio crítico. Sim. Quem que você lê? Quem que você gosta de ler? Eu sempre abro o Rio Show na sexta, sempre olho o Globo, eu tenho a assinatura do Globo em casa, então eu sempre leio a crítica de quinta, eu sempre leio as críticas de sexta. Na internet eu leio muitos meus colegas no Black Cultural. Sempre dou uma olhada no Adoro Cinema, que é o maior site de cinema do Brasil. Esse é um dos poucos lugares que remunera os seus críticos, os seus profissionais. Então eu leio muita coisa do Adoro Cinema. E Almanac Cultural também é um outro site importante. Também é um portal sobre cultura como o Black Cultural. Eu também leio os críticos do Almanac. Agora, se você quiser nomes, eu falei veículos, né? Para mim, o melhor crítico do Brasil hoje chama-se Rodrigo Fonseca, que escreveu muito tempo no Globo, ele ainda colabora com o Globo de vez em quando, mas ele escreve mais habitualmente. Ele tem uma coluna de cinema e de cultura no Estadão. Você pode ler, mesmo que você não assine o Estadão, você pode ler pela internet. Ele colabora de vez em quando com o Almanac Virtual. Acho que o Rodrigo Fonseca, eu já falei isso para ele, é o maior crítico do Brasil na atualidade. Os textos dele são fantásticos. Mas o Rodrigo Fonseca é uma referência. Eu lembro que quando saiu agora o texto, estreou Os Oito Odiados do Tarantino, que é um dos meus diretores favoritos. Meu também. Eu caí também. Eu tive a infelicidade de ler o texto do Rodrigo Fonseca antes de escrever o meu. A infelicidade porque eu ia escrever. O texto já estava comigo, a missão de escrever para o bar já era minha. E aí eu li o texto do Rodrigo Fonseca antes de escrever o meu. Falei, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer um texto à altura... Quer dizer, não à altura desse cara, mas que não pareça infantil do lado do texto dele. Não, que já esteja contaminado com a visão dele, claro, também, né? Sim. Mas eu acho que eu consegui, eu acho que eu fiz um ótimo texto. Não como o dele, mas... O Rodrigo usa muitas referências nos filmes dele. Ele faz umas alusões a filmes antigos que às vezes você fica pensando, não, ele não juntou A com B. E na maior parte das vezes faz sentido. E isso é uma coisa que eu pego dele. Dele e de outros. Quando me vem à mente um filme antigo que eu achei bastante semelhante com o que eu acabei de ver, eu invariavelmente cito na minha crítica. E isso a gente tem espaço para fazer no site. Não teria no jornal, ou não da forma como a gente gostaria. Por exemplo, ano passado, O Ano Mais Violento, um filme do J.C. Chandor, protagonizado pelo Oscar Isaac e pela Jessica Chastain. Eu vi esse filme e eu falei, fiz a crítica pro Blá, eu saí do cinema assim, cara, isso aí é o Poderoso Chefão do seu tempo. Quer dizer assim, calma, não vamos blasfemar, porque Poderoso Chefão para mim é o maior filme de todos os tempos. Não vamos blasfemar. Mas assim, quando eu disse, e eu botei isso na minha crítica, que ele era o Poderoso Chefão do seu tempo, é porque era nítida as semelhanças com o Poderoso Chefão. Até a caracterização do personagem do Oscar Isaac, um imigrante, no caso não de origem italiana, de origem latina, a forma como ele ascende na vida, mas tentando manter a honestidade, mas influenciado de todos os lados para se vender, para se dobrar aos caminhos fáceis do mundo. É o Michael Corleone resistindo à influência do pai, mas ele acaba vergando no fim. E a caracterização física do personagem do Oscar Isaac é extremamente parecida com a do Poderoso Chefão. E eu acho muito gostoso fazer esse tipo de comparação. Até recentemente, um filme brasileiro que está em cartaz, Em Nome da Lei, que é protagonizado pelo Matheus Solano, pela Paula Oliveira e pelo Chico Dias. O personagem do Chico Dias é um traficante de drogas que atua na fronteira do Brasil com o Paraguai. Ele atende pela alcunha de padrinho. Bom, e ele é um mafioso local, distribui dinheiro, as pessoas vão, pede bênção, proteção, ajuda, todo tipo de ajuda. E logo no início tem uma festa de casamento. É a filha dele que está casando. Como não lembrar de Poderoso Chefão? Esse tipo de referência é legal de você fazer. E você só pode fazer na internet. O Rodrigo faz muito isso. E eu
eu gosto de usar isso nas minhas críticas sempre que me vem à cabeça um filme do passado que possa servir de referência. E às vezes você descobre isso em outros filmes. Você já fez alguma referência, por exemplo, a outro tipo de arte? Eu já fiz quadrinho com cinema. Vou te dar um exemplo. Fogo Contra Fogo, Hit, um filme do Michael Mann. Para mim, o melhor filme do Michael Mann. É um dos 2 únicos filmes que você tem. Não, é o único filme, eu acho, que o De Niro e o Al Pacino atuam, mas se encontram em cena. Eles atuam juntos no Poderoso Chefão 2, mas eles não se cruzam, porque o De Niro faz o Vitor jovem, então não tem como cruzar com o personagem do Al Pacino sendo o Al Pacino. Eles estão juntos num outro filme que eles são policiais, mas o Fogo Contra Fogo eles cruzam em cena. Eles são antagonistas, eles se cruzam em cena. Tem um diálogo entre os dois, um diálogo decisivo no filme. O Al Pacino faz o policial, o De Niro faz um bandido, um chefe de uma gangue, um gangster. Que eu vi aquela cena e eu me lembrei de um HQ chamado A Piada Mortal, que é considerada a obra balizadora da origem do Coringa, o arqui-inimigo do Batman. Então, o diálogo do personagem do De Niro com o Al Pacino me lembrou um diálogo do Batman com o Coringa em A Piada Mortal, onde eles falam de autodestruição, de que o conflito entre eles pode acabar num desfecho ruim para os dois, sem vencedores, vamos dizer assim. Eu não cheguei a fazer a crítica desse filme, porque esse filme é da década de 90, mas quando eu revi e tive esse insight, eu fui lá no meu Face e escrevi imediatamente sobre isso, não uma crítica, mais um comentário sobre o filme, e nesse comentário eu faço esse link com uma outra arte, no caso o HQ. Acho muito legal fazer isso. E assim, hoje essa molecada que adora escrever sobre cinema, que dica que você daria para eles serem bons críticos, ou se vale a pena ou não entrar nessa mundo de fantasia que você chegou até a chamar um pouco, né? Um mundo de ilusão? Eu acho que vale. Se eles gostam de fazer isso, eles têm que tentar mesmo. Vão em frente. Eu só diria o seguinte, não depositem, infelizmente, grandes esperanças. Não façam só isso. Ou não achem, que vão viver apenas disso. Alguns vão conseguir ainda viver só disso. Outros, a maioria, nem tanto. Agora, para escreverem bem, a dica que eu dou é a seguinte: vejam muitos filmes, diria o Wim Wenders. Leiam sobre cinema, leiam outros críticos, pratiquem, escrevam. E aí tem uma coisa, alguns críticos conhecem muito sobre cinema, mas nem sempre conseguem colocar de forma clara no papel suas ideias. Eu acho que o bom crítico, os melhores críticos, eles conseguem ser lidos pelo grande público que não tem um grande conhecimento de cinema e que precisa de um texto mais fácil, gostoso, que os convidem a continuar lendo, a ler até o fim. E eles se comunicam também com o público mais intelectual, que conhece mais de cinema e que pode compreender referências mais diretas, mais precisas. Esse crítico que consegue falar tanto para quem entende de cinema, para o grande público, esse é o crítico perfeito, esse é o crítico ideal. Ele se comunica com os dois públicos. Mas tem crítico que só escreve para o público de cinema, que as críticas são incompreensíveis para o grande público. Esse crítico, por mais que ele conheça de cinema, se ele não consegue escrever para o grande público, se o texto dele torna-se, às vezes, incompreensível para o público que não tem muito conhecimento de cinema, que só vai pelo prazer de assistir um filme e comer pipoca, esse não é vitorioso no seu objetivo. Então o conselho que eu daria é esse: vejam filmes, leiam sobre cinema, leiam outros críticos e escrevam, pratiquem e tentem escrever para esses dois públicos. É o conselho que eu dou. Eu tinha separado uma pergunta final aqui, mas acho que meio que você já respondeu. Eu ia perguntar qual era o filme que tinha marcado a sua vida e por quê. Você já falou do Poderoso Chefão. Tem algum outro filme que você fala, esse é o filme da minha vida? E fica a dica aí para você que não assistiu, que assista esse filme. Eu estava conversando com uma amiga outro dia, ela estava falando quais eram os 5 filmes que ela mais gosta em todos os tempos, e eu tentei listar 5 também. Quando eu vi, tinha 12.
E essa lista muda sempre. O Tarantino é um que, se você acompanhar o Tarantino, eu tenho um livro lá em casa sobre ele lá em casa, onde ele lista os 12 filmes que ele mais gosta. Mas aí na internet eu achei um texto dele de anos antes desse livro, os 12 já não eram os mesmos. Então ele está o tempo todo mudando. Além do Poderoso Chefão 1 e 2, porque eu acho o 2 tão perfeito quanto o 1, só o 3 que é um nível um pouco abaixo. O Leopardo, do Luchino Visconti, cineasta italiano, eu acho fantástico, o Leopardo. O Sétimo Selo, de Ingmar Bergman. Era Uma Vez na América, de Sergio Leone, eu acho é um filme de gangster, é um épico, ele é muita coisa num filme só. São 3 horas que passam maravilhosamente rápidas. Eu assisti esse filme 2 vezes no cinema no passado, naquele festival Estação 80 anos. Teve 3 sessões, eu fui em 2. E mesmo na segunda, eu não estava cansado. Assim, cara, que filme maravilhoso, eu posso continuar vendo esse filme aqui. Então, Poderoso Chefão 1, 2, o Leopardo, do Visconti, Sétimo Selo, do Ingmar Bergman. Era Uma Vez na América, do Sergio Leone. Gosto muito de Dogville, do Lars von Trier. Foi o filme que me apresentou ao Lars von Trier. Incêndios, do Denis Villeneuve. Nossa. Acho fantástico. Como eu gosto de tudo que é tipo de filme hoje, diferente daquele garoto que eu era na adolescência, eu gosto de comédia romântica e eu sempre cito Um Lugar Chamado Notting Hill. Sim. Eu já vou ter. Surpresa. Você gosta de. A pessoa que gosta de Poderoso Chefão, gosta de O Leopardo, do Visconti, ama, não gosta, ama Um Lugar Chamado Notting Hill. Tem que ser eclética, né? Tem que ser eclética. Tô tentando lembrar outros. O Cão Branco. Você já viu esse filme? Já. Samuel Fuller? Sim. Acho que é a melhor história sobre o racismo que já foi feita no cinema até hoje. É a obra-prima de um cineasta que é chamado de um cineasta maldito, porque sempre tocou em assuntos espinhosos e não era um cineasta mainstream. Ele era um grande cineasta, tinha um respeito, mas ele não fazia filme para todos os públicos. Então não era mainstream nesse sentido. Cão Branco é a maior obra sobre racismo que já foi feita até hoje. Acho um filme fantástico, o Cão Branco. Poderia citar muitos outros aqui, mas... A gente ia ficar o dia todo. Eu sempre esqueço de citar os filmes desse diretor, que é meu diretor favorito, mas não sei por que, invariavelmente, eu esqueço de citar os filmes dele. Sidney Lumet, diretor nova-iorquino de origem judia, que eu acho um fantástico diretor. Infelizmente, ele não ganhou nenhum Oscar como diretor, só um Oscar honorário no fim da vida. Cara, ele tem tantos filmes bons, e eu sempre me esqueço, mas eu vou citar um Sérpico, estrelado pelo Al Pacino. Sim. É uma história de um policial que é quase um Don Quixote da La Mancha, porque ele cisma que vai lutar contra a corrupção na polícia de Nova York, contra tudo e contra todos. E ele vai penar nessa luta dele no filme Sérpico. É um filme fantástico. Com uma curiosidade, ele não tem trilha sonora e ele não teria música nenhuma. E o Lumet ia fazer um filme sem música. E aí um amigo virou para ele e falou assim: não, olha só, tá bom, você não botou trilha sonora, mas bota uma música qualquer. E aí ele pegou uma música de um compositor... Uma música qualquer. Maneira de falar, mas aí ele escolheu uma música de um compositor grego, que o cara não fez essa música pro filme, mas ele viu essa música desse cara, um instrumental, não tem letra, e essa música desse grego pontua diversos momentos do filme. Eu acho lindíssimo esse filme, adoro, e essa música, sempre que eu escuto, ela me faz lembrar de Sérpico. Bacana, Bruno. Obrigada pela entrevista. Deixa o endereço do Blá Cultural, quem quiser acessar. www.blaccultural.com.br, muito simples. Ótimo. Obrigada a você que está aí acompanhando a gente. Obrigada, Bruno, Obrigado por ter você, Thaís. topado conversar com a gente. Obrigada, Mike Will, que está aí atrás da câmera, fazendo aí essa filmagem maravilhosa. E até a próxima.